Olá, eu me chamo Flávio Gonzaga e eu gostaria de dar as boas-vindas a você ao nosso curso de Ponteiros em Linguagem C. Este é o primeiro de uma sequência de vídeos a respeito do tema, onde eu espero conseguir cobri-lo não apenas com abrangência, mas também com profundidade. A motivação para que eu pudesse realizar a gravação desses vídeos foi observada aqui mesmo na universidade onde eu trabalho. Eu sou professor na Universidade Federal de Alfenas há aproximadamente 15 anos e a linguagem C é a primeira linguagem introduzida no nosso curso aqui já para os estudantes do primeiro período. E eu observo que muitos desses estudantes têm uma certa dificuldade em assimilar e compreender o conteúdo relacionado a ponteiros. Então, eu comecei com a ideia de gravar essa sequência de modo a ajudar os próprios estudantes da universidade, mas eu espero também que este conteúdo seja útil a você que chegou até este vídeo. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos já um ambiente pré-preparado, onde estarei utilizando nesta sequência o Visual Studio Code. Temos um código em C aqui que estaremos trabalhando ao longo dos vídeos. E aqui do lado eu tenho uma espécie de representação da memória RAM do computador, onde nós temos espacinhos que estaremos preenchendo com valores ao longo das gravações e à medida que nós evoluirmos neste conteúdo, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre ponteiros. A primeira coisa que é necessário, que é essencial que você entenda quando a gente começa a estudar e compreender sobre ponteiros, é a diferença entre região de memória e valor armazenado na memória. Eu costumo fazer uma analogia com as casas que a gente encontra, por exemplo, numa rua. Se você imaginar uma rua, qualquer rua, você terá casas com numeração. Você não terá nesta rua duas casas diferentes com o mesmo número, não é verdade? E o número das casas, geralmente, eles não mudam. Uma vez que você construiu a casa, colocou o número dela, nunca mais isso vai mudar. Agora, o conteúdo de uma casa pode mudar, não é verdade? Pessoas podem se mudar para uma casa, como pessoas podem se mudar de uma casa, certo? Então essa analogia é muito parecida aqui, no sentido que o nosso espaçamento de memória, o nosso espaço de endereçamento, na verdade, ele também é numerado de maneira não ambígua, quer dizer, cada região de memória tem um endereço único, assim como as casas numa rua também têm endereços únicos, tá bom? E esses endereços eles não mudam. Os endereços de memória são esses valores numéricos que eu coloquei aqui em cima. Eles estão escritos em formato hexadecimal, por isso eles começam com este 0x, por convenção apenas, e isso não vai mudar. No entanto, o conteúdo de cada endereço, ou seja, o valor gravado ali dentro, isso pode sim mudar, não é verdade? Então, por exemplo, se nós começarmos declarando uma variável num1 e colocarmos nela o valor 10 aqui. Essa é uma variável comum, não é ainda uma variável ponteiro. E ao atribuir um valor nesta variável, em tempo de execução então, esta variável num1 será associada a um determinado endereço de memória que receberá o conteúdo 10. Então percebam que o conteúdo é uma coisa que muda. O endereço, se eu definir que no 1 será gravado no endereço 01 aqui, em hexa, isso vai ser sempre assim, enquanto o programa estiver executando. Eu posso vir aqui em 1 e mudar o valor dela depois, sem nenhum problema. E ao fazer isso, lá na memória, este valor que era 10 passará a ser 20. Então, novamente, reparem que o endereço não mudou, mas o conteúdo, este pode ser mudado, da mesma forma em que o número de uma casa não muda, mas as pessoas que lá residem, isso pode mudar ao longo do tempo, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que começar a entender antes de entrarmos em ponteiro, que existe diferença entre conteúdo e endereço de um determinado espaço de memória, endereço de uma variável, tá? Em linguagem C, a maneira de acessarmos esses dois valores é a seguinte. Vamos imprimir aqui, eu vou apagar essa atribuição de 20, tá bem? E vou fazer a impressão aqui de um valor numérico, onde eu vou pedir para imprimir o valor de num1.
Passando dessa forma, eu teria apenas a impressão do conteúdo de num1 e a gente consegue ver isso aqui ao executarmos aqui embaixo. Deixa eu salvar, eu esqueci de salvar. Agora sim, vamos executar. E a gente está vendo quando executa, aqui embaixo, o número 10 aparecendo aqui para nós na tela, certo? Beleza. Então agora, como que faz para eu imprimir o endereço, né? Que aqui no meu exemplinho aqui, apenas para fins ilustrativos, seria o endereço 01, mas evidentemente que esse programa rodando ele vai estar num outro endereço que eu não sei qual é. Mas vamos descobrir então qual que é o endereço dessa variável. Para a gente printar o endereço de num1, eu vou mudar aqui para %p e vou acrescentar um i comercial aqui na frente, tá bom? Então, a gente já tem aqui a primeira lição, vejam só. Se eu escrevo a variável sem i comercial, eu estou escrevendo o seu conteúdo. E se eu escrevo ela com i comercial, eu estou escrevendo o seu endereço, certo? Vou salvar aqui e vou executar de novo. Vamos limpar esse terminal aqui embaixo. Vamos executar novamente. Então vejam só, está aqui o conteúdo dela, ela vale 10 e olha o endereço. Como eu disse, escrito em hexadecimal, começa com 0x e este é o endereço da nossa variável no 1. Então é o espaço lá na memória, como se fosse o número da casa, é o endereço onde esse valor está sendo gravado dentro. Estão vendo? E aí a gente pode vir aqui então e novamente atribuir em um valor de 20. Podemos repetir a impressão e vocês verão que o conteúdo será diferente, mas o endereço permanecerá inalterado. Então vamos lá, Ctrl Alt N para executar de novo. Deixa eu limpar o terminal aqui para a gente não ficar com muitas informações ali e vamos executar agora. Então vejam só, o conteúdo que era 10, printado aqui, com o seu endereço. O conteúdo passou a ser 20, foi printado e com o seu endereço. Então vejam que o endereço não mudou de uma linha para outra, mas o conteúdo sim, e este muda, afinal de contas nós fizemos uma atribuição ali. Tá certo? Então, esse é o básico que você tem que começar a guardar. Quando eu coloco a variável, somente eu estou acessando o seu conteúdo. E quando eu coloco i comercial antes do nome da variável, eu estou acessando o seu endereço. Certo? Então, conteúdo aqui, endereço ali. Tá? Beleza. Então agora, o que a gente vai começar a fazer? Vamos começar agora a entender para que serve uma variável ponteiro. Tá bem? Então, eu vou apagar aqui estas linhas. Vamos deixar apenas no 1 ali. E aí que vem. A primeira coisa que você precisa entender sobre variáveis ponteiro é que variáveis ponteiro são variáveis utilizadas para se armazenar endereço de memória, diferente de conteúdo, certo? Então, se eu vier aqui declarar uma variável, vou chamar ela de ponte1, no sentido de ser um ponteiro. Só que dessa forma como eu fiz, ela é apenas um int e ela espera um valor numérico inteiro. Mas, se eu colocar um asterisco antes, significa que ela é uma variável ponteiro, tá certo? E como uma variável ponteiro, ela espera armazenar não o conteúdo de um inteiro, não um número inteiro, mas o endereço de uma variável que armazena o conteúdo de um inteiro. Tá bem? Então, se eu vier aqui e fizer algo do tipo ponte 1 recebe 10 também, vai estar certo? Certamente não. Por quê? Porque 10 é um endereço ou é um número inteiro? 10 é um número inteiro. E essa variável não foi criada para isso. Então, novamente, variáveis ponteiro são utilizadas para armazenar endereço de memória, tá bom? Então, isso aqui estaria errado, tá? Mas, se eu fizer ponte 1 recebe
endereço de num1 tá certo? Aí sim, pessoal, aí tá certo. Então, ponte 1 agora está armazenando um endereço de uma região de memória e é essa a função de uma variável ponteiro, tá bem? Então, aqui na nossa memória, se a gente imaginar aqui, deixa eu voltar aqui para 10, se a gente imaginar que a variável num1 está aqui, acho que eu vou colocar uma observação aqui embaixo para a gente não se perder. A ponte 1, ao receber o seu endereço, receberia o que aqui então? Ela receberia o valor de 0x01, que é o endereço de num1. E aqui seria a nossa variável ponte 1. Entenderam a ideia? Então vejam só, num1 armazena um número inteiro, ponte 1, ponteiro, armazena o endereço de uma variável do tipo int também. Certo? Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Então vejam só que interessante. Se eu vier aqui agora e imprimir, vamos imprimir algumas coisas para a gente poder enxergar. Vamos começar pelo básico, imprimindo o valor de num1. Vamos começar agora, vamos imprimir em seguida, aliás, o endereço de num1. E vamos imprimir em seguida o conteúdo de ponte 1. Reparem que, quando eu estou imprimindo números inteiros, eu uso %d. Quando estou imprimindo endereços, eu uso %p. Para eu pegar o endereço de num1, eu preciso pôr um i comercial. Então, o i comercial pega o endereço de num1. Agora, percebam comigo aqui. O conteúdo de ponte 1 já não é um endereço, afinal de contas, ela não é uma variável ponteiro. Se ela é um endereço, o conteúdo dela já é um endereço. Eu não preciso e, na verdade, nem posso colocar um i comercial aqui. Então, percebam, se eu printar ponte 1 somente, eu estou pegando o quê? O conteúdo dela, que no caso é o endereço de num1. Então, o conteúdo dela é 0x01. E se eu colocar agora isso aqui, olha, aí eu estou pegando o endereço de ponte 1, que é, na verdade, 0x02 aqui no meu exemplo de memória. Tá bom? Então, em resumo, aqui estaremos imprimindo conteúdo. Aqui estaremos imprimindo endereço de num1. Aqui estaremos imprimindo conteúdo de ponte 1, que é igual a endereço de num1. E aqui estaremos imprimindo endereço de ponte 1. Certo? Vamos rodar isso agora então para a gente ver como que vai ser a nossa saída aqui. Limpar o terminal mais uma vez e vamos lá. Eu poderia ter dado umas quebras de linha aqui, né? Eu me esqueci desse detalhe. Vamos acrescentar umas quebras de linha aqui. E aí a gente roda de novo para ficar mais fácil a gente enxergar. Pronto. Vamos lá. Ops, esqueci de salvar. Agora sim, vamos de novo. Aí, beleza. Então vejam só. Primeiro, conteúdo de num1 está aqui, 10. Segundo, endereço de num1 está aqui, 512, ser o final dele. Depois, conteúdo de ponte 1, que é igual a gente está vendo aqui, olha, conteúdo de ponte 1, que é igual a endereço de num1. E isso acontece por conta dessa atribuição aqui. Conteúdo de ponte 1 é igual a endereço de num1. Então, se isso aqui é igual, essas duas saídas têm que dar o mesmo valor e a gente vê que elas dão o mesmo valor aqui. E por último, o endereço de ponte 1, que aí no meu exemplinho que seria o 0x02, mas que na real aqui, quando o programa executou, foi alocada essa nova região de memória para armazenar o ponte 1. Beleza? Então, para esse primeiro momento, para essa primeira aula, eu acho que essa é uma boa introdução.
Na aula de hoje você foi capaz de aprender então a diferença de variáveis comum para variáveis ponteiro. Você viu a declaração de variáveis comum. Você viu que quando eu quero declarar uma variável ponteiro, eu preciso usar a notação de asterisco antes do nome da variável. E você viu também que variáveis ponteiro armazenam endereços de outras variáveis. Você descobriu ainda que acessar uma variável, simplesmente assim, eu estou acessando o seu conteúdo. Para acessar o seu endereço, eu coloco o i comercial antes do nome dela. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.